E aí pessoal, beleza? Bom estarmos novamente juntos para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Chegamos ao final do livro de Jonas e hoje iremos analisar um pouquinho do capítulo 4 e seguramente tiraremos lições preciosas para a nossa vida. Particularmente falando, este é o capítulo que mais me impressiona, principalmente pela revelação que nós temos do verdadeiro motivo pelo qual Jonas decide fugir. E é simplesmente impressionante ver o que motiva tal atitude. Este capítulo vem logo na sequência do que é revelado no versículo 10 do capítulo 3. E ali é dito que logo depois do arrependimento dos ninivitas, Deus age com misericórdia e não destrói a cidade como havia dito que iria fazer caso eles não se arrependessem. Mas diante de tal atitude de arrependimento e manifestação da misericórdia e da graça de Deus, Jonas age da seguinte maneira. E eu gostaria que você me acompanhasse a partir do versículo 1 do capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de misericórdia e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. As palavras aqui, ou o relato, são simplesmente impressionantes. E principalmente porque a gente vê o motivo pelo qual Jonas decide fugir da presença de Deus e fugir do chamado que Deus tinha feito ou do pedido que Deus tinha feito para ele. Uma coisa acaba sendo intrigante aqui. Jonas é extremamente eficaz dentro daquilo que ele se propõe a fazer ou dentro daquilo que Deus pede para ele realizar. Jonas consegue alcançar o propósito de ir pregar e através da sua mensagem, obviamente da atuação divina, aquelas pessoas se convertem dos maus caminhos. Porém, diante de tal atitude que seguramente traria alegria para o coração de muita gente, Jonas se enfurece. E o motivo da fúria? A misericórdia de Deus. Percebe que desde o começo, e a gente vê isso mais do que evidente dentro do capítulo, Deus vem trabalhando para salvar Jonas dele mesmo. E aqui nós vemos uma atitude mais do que comum nos nossos dias, onde diariamente diversas pessoas assumem posições ou atitudes semelhantes à de Jonas e acreditam que sabem mais do que o próprio Deus. E tal atitude de arrogância geralmente é motivada pelo nosso próprio egoísmo, ou por querermos fazer valer a nossa vontade, naquilo que nós chamamos ou achamos que é por direito nosso, acima de todas as coisas, inclusive acima da vontade do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é visto aqui. Percebe que Jonas decide fugir porque ele sabe que Deus é misericordioso? Literalmente, Jonas está citando palavras do livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6 e versículo 7, onde é apresentada de maneira extraordinária a graça, a misericórdia, a bondade, a paciência do Senhor. E Jonas sabia que ele mesmo, por consequência do pecado, por consequência de simplesmente viver nessa terra, ele desfrutava de todos esses atributos e favores que Deus oferecia para ele e agora estava oferecendo, e ele sabia que Deus iria oferecer isso também para os ninivitas. E aqui eu quero chamar a atenção para uma atitude que geralmente nós praticamos. Já perceberam que muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor ou os favores que Ele oferece simplesmente para nós? Olhamos para determinadas pessoas que nós julgamos serem desqualificadas para receberem tais bênçãos, tais favores, e nos fechamos na nossa opinião, ou melhor, no nosso egoísmo, acreditando que a misericórdia de Deus ou essas bênçãos, enfim, a atenção do Senhor não deve ser direcionada para elas. É impressionante nós observarmos o que o pecado faz com a gente. Ele nos cega de tal forma que nós não conseguimos enxergar além de nós mesmos ou da nossa própria vontade.
Perceba que nós praticamos isso quase que diariamente. Observamos determinadas atitudes de determinadas pessoas ou determinados grupos e pensamos que estes estão totalmente desqualificados, distantes de receber o favor de Deus. Mas é impressionante vermos a atitude de Deus. Jonas parece olhar para a história, olhar para a vida através da lente do egoísmo. E Deus então o leva a enxergar um pouco mais ou a ver o outro lado da moeda. E o Senhor o confronta fazendo uma pergunta: Jonas, qual é a razão para essa fúria? Então o Senhor, através da sua didática, age, manifestando obviamente a sua misericórdia para com Jonas, para fazê-lo olhar através de uma outra perspectiva, para que ele consiga enxergar que a graça do Senhor também é oferecida para ele. E da mesma maneira que Jonas desfruta da graça e misericórdia ou amor de Deus, outras pessoas também têm o direito de desfrutar. Jonas então constrói um abrigo, diz a Bíblia, e Deus faz nascer uma planta que traz sombra para Jonas. Porém, Deus envia uma lagarta, esta come a planta e quando amanhece e o sol quente bate na cabeça de Jonas, Jonas fica enfurecido. Então Deus novamente pergunta para Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar enfurecido? E Jonas então diz que sim, está enfurecido a ponto de querer morrer. E aí nós temos talvez algumas das lições ou das palavras mais extraordinárias reveladas dentro do texto bíblico. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura a partir do versículo 10. E diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Perceba que Deus tenta levar Jonas a ver ou a visualizar através da perspectiva ou das lentes do próprio Criador. Em outras palavras, Deus está direcionando a visão de Jonas para aquilo que realmente deve importar. E aqui há algo impressionante. Às vezes a gente coloca a nossa atenção ou nosso amor em coisas que são passageiras e deixamos de amar quem de fato merece receber o nosso amor ou até mesmo a nossa atenção. Deus quer mostrar para Jonas que a sua graça, o seu amor, ele é estendido para todas as pessoas. Dentro da perspectiva divina, não há essa ideia de que alguns são mais amados do que os outros. Na realidade, Deus ama todas as suas criaturas. Mas há algo interessante e eu quero concluir com isso. Interessante notar que Jonas é um dos 2 livros do Antigo Testamento que termina com uma pergunta. Mas intrigante é observar que nós não temos o desfecho do que vem a partir dessa pergunta. E eu particularmente acredito que isso foi deixado de maneira intencional. Não para que a gente crie conjecturas a partir da história ou da decisão de Jonas ou do que acontece a partir daqui, mas para pensar qual seria a nossa reação ao agirmos diante daquilo que Deus manifesta ou apresenta aqui. Não é extraordinário pensarmos que, ao mesmo tempo que nós recebemos a misericórdia e a graça do Senhor, nós nos tornamos meios ou canais para levar outras pessoas a conhecerem e desfrutarem desse favor imerecido que Deus nos oferece? Eu espero do fundo do meu coração que, diante da manifestação da graça e misericórdia de Deus, a nossa atitude seja um tanto diferente da atitude de Jonas. Que a gente olhe para o mundo e para as pessoas através da perspectiva do amor. Se esse é o seu desejo, se você deseja desfrutar dessa graça, dessa misericórdia e agir de forma que de fato agrade o Senhor, ore comigo neste momento. Querido e bom Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de desfrutarmos deste livro tão impressionante, dessa história tão extraordinária que nos ensina grandes lições. E diante do que nos foi revelado, nós queremos pedir a Deus
que diariamente nos dê condições para desfrutarmos da sua graça e da sua misericórdia, mas também nos use para que, através da manifestação da sua misericórdia e da sua graça em nós, pessoas ou outras pessoas venham conhecê-lo e amá-lo também. Por favor, ó Deus, nos salve de nós mesmos, do nosso egoísmo e nos leve para mais perto de Ti. Que diariamente o nosso relacionamento contigo declare que nós pertencemos ao Senhor. Te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, queridos. Foi bom nós podermos passar essa temporada estudando este livro tão impressionante. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que pessoas possam se beneficiar com ele e conhecerem um pouco mais da palavra do Senhor também. Um forte abraço e que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.